Eu corri uma maratona. Eu corri 42 quilômetros e até agora ainda estou tentando racionalizar tudo o que aconteceu emocionalmente, fisicamente. Estou me recuperando de uma gripe, inclusive, fazem 3 semanas, hoje domingo, hoje fez 3 semanas que eu corri uma maratona. Na primeira semana foi ok, meu corpo recuperou muito rápido, na segunda, mais ou menos. Na segunda foi quando eu comecei a ficar doente. E hoje já estou me recuperando da minha gripe, o que é muito normal. As dores musculares, a imunidade baixa, então é normal também ficar doente. Então não tem nada fora aqui do comum. Mas o que eu quero falar pra você, executor, hoje é um papo bem sem roteiro. Não tem roteiro esse vídeo, eu simplesmente sentei aqui na minha sacada. Então, pra mim, você está aqui sentada nessa cadeira, estamos conversando sobre a vida. E hoje, essa conversa sobre a vida será sobre a minha maratona, porque pra mim, correr uma maratona é viver uma vida ali nas horas que você corre, viver uma jornada inteira do que representa a vida. Eu não sei se você já correu ou se você pretende correr, então aqui eu vou falar um pouquinho do preparo físico, mas acima de tudo, tudo que aconteceu por trás disso, por trás do que eu não mostro. Porque eu mostro ali no meu Instagram, eu mostrei muito aqui também nos vídeos do YouTube o que foi essa preparação, o que eu aprendi. Tem esse vídeo aqui onde eu falo, se eu não me engano, eu corri 240 quilômetros, ainda na época de preparação. E nessa época eu tinha feito 30 quilômetros, então foi o meu recorde pessoal. E agora eu bati os 42, os famosos e tão sonhados 42, que apenas 1% da população global faz parte, e hoje com muito orgulho e com muita humildade também, eu sou grata por fazer parte dessa porcentagem. Foi um preparo muito louco, eu tive muita ajuda no processo, a ajuda do meu parceiro, Kevin, a ajuda da minha família, a ajuda dos profissionais, fisioterapeutas e também personal. Eu tenho uma hernia de disco incapacitante, então tecnicamente correr uma maratona, não posso dizer que é impossível, mas é muito mais difícil, existe um preparo muito maior e eu não conseguiria fazer isso sozinha, então eu tive que buscar ajuda profissional para me preparar, para fortalecer todos os meus músculos, para que me sustentasse, não só ali na maratona, mas para a vida, né? Então vamos lá. Hoje, executor, eu vou trazer rapidamente um mapa para você, um mapa de tudo que aconteceu comigo e como eu associo isso à vida, quais são os aprendizados disso. Com esperança, isso pode te inspirar de alguma maneira, ou pode te ajudar em alguma dificuldade que você esteja passando, ou um desafio. Eu descobri, há uns 3 anos atrás, que eu tinha um nódulo no meu seio. E esse nódulo, graças a Deus, não é cancerígeno, mas na época havia a possibilidade de ele ser cancerígeno, porque ele era irregular. Então, quando eu descobri esse nódulo, aquilo foi muito difícil pra mim, porque eu nunca tinha recebido, eu sempre faço exames de check-up, nunca tinha aparecido nada de estranho, sempre normal, e aí apareceu esse nódulo, e foi uma jornada, né, do começo ao fim, mastologista, tive que fazer mamografia, não deu certo a mamografia porque era muito pequenininho, então eu fiz biópsia, e todo esse processo de descoberta até diagnosticar o que era, e graças a Deus não era câncer, foi muito difícil pra mim. E eu me solidarizo muito, muito com as pessoas que passam por isso, porque eu passei só um pouquinho do que muitas pessoas que estão em processo agora, né, tanto de tratamento ou que acabaram de descobrir, passam. Eu não consigo nem imaginar toda a dor e sofrimento e ansiedade que essas pessoas passam, porque eu passei só um pouquinho e aquilo foi o suficiente pra me abalar emocionalmente de diversas outras maneiras. E eu encontrei na corrida uma maneira de tirar isso, sabe? De canalizar tudo aquilo que eu estava passando. E aí foi quando eu fiz os meus primeiros 18 quilômetros, foi uma corrida de rua. Eu tinha zero preparo, eu vinha de uma temporada, assim, eu sempre treinei tudo, mas eu não tinha preparo para a corrida especificamente. Quando você começa a atingir esses níveis acima de 10 quilômetros, enfim, com constância, o seu corpo ele vai pedir um tipo de assistência diferente. Os exercícios que eu estava fazendo ali pro dia a dia não estava suprindo a necessidade do meu corpo, que ele precisava de fortalecimento. Naquela época, eu corri para canalizar uma ansiedade gigante que eu estava passando, e aí eu descobri que ali era uma das melhores maneiras para eu canalizar todas as emoções fortes que eu sinto. E inclusive depois, 2 anos mais pra frente, eu passei por um outro momento muito difícil de incerteza na minha vida. E ali foi onde eu voltei a correr bastante. Eu comecei a associar isso, a corrida, como uma maneira de canalizar. E aí, pouco a pouco, eu fui criando essa paixão, não só por canalizar esses sentimentos difíceis que eu estava passando, mas também como uma maneira de ter um propósito ali, sabe? Um propósito de o quão rápido eu quero ir, ou a distância que eu quero fazer. E pouco a pouco eu fui ali melhorando, até que eu descobri minha hernia de disco, porque eu não tinha o preparo necessário para
correr constantemente e meu corpo chegou um momento que não aguentou mais e aí foi revelada essa hérnia de disco. Foi muito difícil, eu fiquei ali uns 6 meses quase parada, não podia fazer exercício físico, eu sentia muita dor. O meu médico na época sugeriu cirurgia, mas eu fui resistente e pensei, pera, vamos tentar o jeito tradicional, né? Graças a Deus eu tenho recurso pra isso, então vamos tentar o jeito tradicional. E aí ele me passou as opções. Comecei a fazer físio, comecei a fazer tudo que deveria fazer, até que finalmente eu comecei a correr pouco a pouco, 10, 15, 20. E aí o meu fisioterapeuta, na época, o Gustavo, na época não ainda, ele é meu fisioterapeuta ainda. Ele é um ultramaratonista e aí eu comecei a conviver com ele ali 3 vezes por semana no Pilates e ele conversando sobre a corrida e tudo, e aquilo foi me inspirando. Eu falei, e aí cada vez mais eu pensei, peraí, eu acho que dá pra fazer mais, acho que dá pra fazer de novo 21 quilômetros. Ali eu já tinha feito uma vez antes da minha hernia de disco e aí eu comecei a sonhar mais alto na corrida. Então tem o primeiro ponto dessa jornada da vida que é correr pra mim. O primeiro ponto é sobre o nódulo. Eu descobri um nódulo no meu seio, que pra mim foi muito sério na época. Eu poderia paralisar em relação àquilo. Eu poderia simplesmente sucumbir àquilo. Eu sucumbir àquela dor, àquela ansiedade que realmente traz. Eu sucumbir tudo que estava acontecendo de errado ao meu redor. E me deixar levar por aquilo, por aquele sentimento forte. E talvez só Deus sabe se caso eu me rendesse a esse sentimento, aonde eu poderia estar. Talvez o meu corpo ficaria mais fraco, talvez outras doenças poderiam aparecer dali, não sei. Mas não, eu resisti. Eu lembro que eu olhei no espelho quando eu fui fazer a biópsia. Eu olhei no espelho e eu falei assim, Bia, independente do que for acontecer a partir de agora, independente do que esse nódulo seja, você vai sair melhor dessa situação. Você vai se beneficiar dessa situação. Porque, executor, em toda situação que acontece, eu não nego o sentimento, no sentido de, pode ser que eu sinta muita ansiedade, pode ser que eu sinta muita dor, pode ser que eu chore por dias, pode ser que realmente seja muito difícil, mas eu me recuso a ser vítima dessa circunstância, porque realmente existem 2 caminhos na minha cabeça. Ou eu escolho me beneficiar dessa situação por mais difícil que ela seja, ou eu vou sucumbir ao sentimento que ela traz. Pode ser simplesmente me render, não querer mais fazer valer a pena. Então aí tá o primeiro ponto. A corrida foi a minha resistência. Eu resisti àquilo. Graças a Deus não foi nada. Mas depois apareceu a hernia de disco. E eu pensei, será que agora eu não posso mais fazer exercício físico? Ou como que vai ser minha velhice, né? Porque a hernia de disco é aquilo que se você não cuidar, fica muito difícil conviver com ela. As dores aumentam. No meu caso, na época, eu mal conseguia andar de tanta dor. Tem até um vídeo aqui, isso aqui foi esse ano, tá? Em janeiro desse ano, onde eu mal conseguia andar, porque a minha coluna travou 100%. Então, pode ser que aconteça esses episódios, às vezes, dependendo do estresse, do dia a dia, ou dependendo de como eu sento, ou de coisas que eu faço, muito tempo sentado, muito no avião, essas coisas, a hernia pode piorar. Então, eu comecei a pensar, meu Deus, como que vai ser minha vida daqui pra frente? Eu tinha 26? Eu tenho 26 anos. Ou 27? 26. Eu tenho 26 anos, eu tenho hernia de disco incapacitante, sabe? Que loucura! Embora tudo aquilo aquela ansiedade que me trouxesse essa situação e pensar no futuro de como seria viver com uma hernia de disco, eu pensei, como eu posso me beneficiar dessa situação? Então, eu busquei ajuda profissional e fiz tudo o que eu podia, tudo que estava no meu alcance pra que essa hérnia fosse estabilizada. E hoje eu tenho hérnia de disco, ainda tenho, eu não fiz cirurgia. E eu consigo viver uma vida muito normal. Corri uma maratona, 42 quilômetros. Eu corri 400 quilômetros esse ano para me preparar para a maratona. E a minha hérnia de disco resistiu até o final. Imagina só se por algum momento eu pensasse em não fazer nada. Fosse direto para cirurgia, né? Que eu sei que muitas pessoas optam por essa opção, e eu não sei o que se passa na vida dessas pessoas. Talvez essa pessoa não tenha tanto tempo, né, para buscar ajudas mais, posso dizer, naturais, né, que é fisioterapia, yoga, essas coisas. Então, cada um na sua realidade. Mas a minha realidade era possível, sabe? E eu pensei sobre isso. E a gente tem essa opção, a gente tem a opção de pelo menos fingir, pelo menos um mês. A gente pode fingir por um mês que é possível resistir. E aí, de repente, se a gente fingir por um mês, mesmo que a gente queira sucumbir àquele sentimento, mesmo que seja muito mais atraente sucumbir, sabe? Simplesmente se deixar levar pela vida. Mas pense, pelo menos por um mês, eu tenho capacidade, sabe? Eu tenho capacidade de seguir em frente, de pelo menos tentar. A luz vai trocando porque o sol vem, depois desaparece, mas enfim. Então foi isso. E aí, agora falando isso com vocês, eu penso que a corrida pra mim é muito sobre isso, é sobre resistir. Porque tem os atletas de elite que estão lá pra ganhar dinheiro e que vivem disso, né? A profissão deles.
Mas a maioria das pessoas, grande parte das pessoas que vão ali nessas corridas de rua, elas escolheram resistir. Seja no 5 km, seja no 10 km, seja em 12, 18, elas estão ali, elas acordaram cedo, elas se prepararam porque elas estão resistindo a alguma coisa. Ali naquele momento é a dor da corrida, é resistir a preguiça, porque a gente acorda muito cedo pra correr na rua. Sim, cedo, 4, 5 da manhã, às vezes até mais, dependendo de onde a pessoa mora. E ela resistiu todos esses mini obstáculos para que na vida dela fosse um pouco mais fácil resistir aos obstáculos reais. E aí, gente, eu me preparei. Aconteceu esses 2 episódios que marcaram a minha vida, assim, na parte da corrida. E eu decidi esse ano, no começo desse ano, que embora a minha coluna estivesse travada, aqui o vídeo novamente, eu decidi que eu ia resistir e eu ia correr uma maratona. Eu já tinha feito diversas meia maratonas, eu já sabia que meia maratona já não era tão desafiador em quesito distância no meu conceito, né? Então eu falei, vou me desafiar. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Perguntei para o Gustavo, meu filho, o que eu preciso fazer. Olha só, eu tinha um objetivo, tá? Eu tinha um objetivo que é correr 42 quilômetros. É um objetivo muito ambicioso, eu nunca tinha feito isso. Até então, eu lembro a primeira vez que eu fiz 21 quilômetros, eu finalizei, eu falei, isso é uma loucura. Como alguém consegue fazer isso 2 vezes? Como alguém consegue correr 42 quilômetros? Isso é impossível, porque eu terminei os meus 21 morrendo. Eu passei a semana inteira morrendo. Então, pra mim, era realmente impossível naquela época. Só que depois de correr vários 21 quilômetros, eu fui criando a evidência de que era possível, com preparo, com esforço, me desenvolver minha mente e meu corpo para que ele aguentasse correr 42 quilômetros. Então eu precisei criar várias evidências ao longo do ano passado para que isso fosse cada vez mais possível. Então, essa parte da evidência, ela não tá apenas só na corrida, mas ela tá na vida no geral. Tudo que a gente olha agora que parece impossível, na verdade, é só uma falta de habilidade. É uma falta de habilidade que é possível desenvolver. Então não é que é impossível. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, porque tem pessoas que têm mais facilidade em certos assuntos. Outras não, mas ambas sim têm a possibilidade, com esforço e consistência, de desenvolver aquilo. Eu fui criando as evidências, eu fui correndo de pouquinho em pouquinho, preparando o meu corpo, e até que um ponto eu comecei a visualizar mais a maratona. Para mim já não era tão impossível, porque eu fui criando as evidências. E aí tá o segundo ponto. Crie evidências para você. Eu vou dar um exemplo meu, matemática. Eu sou muito ruim em matemática. Eu sei que eu sou muito ruim. Mas eu sei que se eu quiser, a partir de agora, saber a tabuada... Gente, sim, eu não sei a tabuada inteira de cor, tá? Mas se eu quiser saber a tabuada inteira de cor, né, por algum motivo, como que eu vou criar essa evidência? Todos os dias, 30 minutos do meu dia, eu vou estudar a tabuada. Todos os dias, 30 minutos. Pouco a pouco, eu vou saber a tabuada de cor do 3, depois do 4, depois do 5. Até que finalmente eu sei a tabuada de cor, porque eu vou criando a evidência. Eu não tô pensando na tabuada inteira, ali fica muito difícil. Mas se eu pensar um pouquinho em criar a evidência todos os dias, 1% daquilo, eu sei que é possível. É possível isso no meu trabalho, na minha vida pessoal, nos meus objetivos. E eu falo até agora, 42 quilômetros foi um objetivo muito ambicioso, mas se eu quiser correr novamente 42 quilômetros de uma maneira mais rápida, eu terei que criar evidências todos os dias de que eu posso, para que mentalmente eu esteja preparada para isso, entende? Eu me preparei, eu dei tudo de mim, eu acordei cedo, eu acordei muito cedo, eu corri muitos quilômetros, 400 quilômetros eu corri em 2 meses e meio, para que no dia 12 de abril de 2026 eu pudesse correr 42 quilômetros e, melhor ainda, meu corpo sustentasse isso, a minha hérnia de disco sustentasse isso, a minha mente sustentasse isso. Então eu resisti lá no início, lá no meu começo, quando eu descobri essas deficiências minhas, né, do meu corpo, tanto os nódulos, que é algo que eu tenho que acompanhar sempre, tanto a hérnia de disco, que é algo que eu tenho que sempre estar ali sustentando ela para que ela não irradie. Eu resisti. Eu criei evidência ano passado de que era possível correr 42 quilômetros, pouco a pouco, treinando, fortalecendo. E aí eu finalmente me senti pronta e fui buscar ajuda. Eu peguei essa meta gigante que era correr 42 quilômetros e fui buscar ajuda com pessoas que já fizeram isso. Então eles me deram uma planilha de treino. Então eu tinha uma planilha de treino, eu tinha um plano específico ali, certinho, eu não só imaginei, eu executei. Então, todos os dias, nesses 2 meses e meio, eu fui criando evidências mental e pro meu corpo. E isso é uma coisa que ninguém pode fazer por mim, só eu posso criar essa evidência. Porque quando eu estava lá no dia 12 de abril para correr uma maratona, eu lembrei de
tudo. Eu lembrei de todos os treinos que eu fiz, eu tinha clareza do que eu ia tomar ao longo do meu treino, dos meus gels, dos meus eletrólitos, porque eu fui me preparando todos os dias para que lá naquele dia eu me sentisse confiante. E essa confiança só eu posso criar por mim. E é isso que eu falo na sua vida, na minha vida, em momentos difíceis, quando a gente estuda, quando a gente se prepara, quando a gente lê um livro, quando a gente busca ajuda profissional e se sustenta também no ambiente, a gente tá fortalecendo o nosso caminho para os nossos objetivos, para que a gente crie confiança de que quanto mais a gente faz isso, mais certo é de que a gente vai alcançar esse objetivo, sem sombra de dúvida. E obviamente teve uma grande parte ali que é fé, muita fé. 50% eu coloquei em mim, os outros 50% foi na minha fé, foi em Deus. E aí a gente chegou finalmente no dia da maratona e deu tudo certo. Eu corri 42 quilômetros, eu finalizei a maratona forte, feliz. Eu finalizei morrendo no final, eu mal consegui andar no domingo, mas eu finalizei a linha de chegada correndo. E todas as vezes ali que eu pensava, nossa, será que é possível? Eu lembrava, eu criei evidência, eu sei que é, eu treinei pra isso. Meu corpo tá aqui, eu tô escutando ele. Se precisar parar pra andar um pouco, a gente vai andar um pouco, porque eu já treinei isso nos meus treinos. Na hora de tomar o gel, eu sei que não vai dar ruim, porque a grande possibilidade de não dar ruim, porque eu já treinei tomando esse gel aqui. Eu já comi o que eu comi todos os dias, meu corpo está acostumado, está preparado para isso. E foi isso, gente. A maratona é um conjunto de várias pessoas resistindo. Muitas pessoas ali se curando do câncer ou passando pelo tratamento. Muitos idosos. Inclusive, um idoso de 93 anos correu a mesma maratona que a minha. Então, assim, eu passei por ele. Como que olhar pra essa beleza, pra essa resistência da vida e achar que não é possível, sabe? Muitas pessoas puxando cadeira de roda de outras pessoas. No meio da minha maratona, aí no quilômetro 30, eu me juntei com 2 pessoas. Eu sabia que ali no quilômetro 30, talvez só o que eu tinha não era mais suficiente, eu precisava me conectar com outras pessoas, então eu me conectei com essas 2 pessoas, eu não lembro o nome deles, isso é muito normal acontecer em corrida, você tá correndo e você se conecta com uma pessoa, conversa com ela, e os 2 vão se sustentando até certo quilômetro, e depois cada um segue o seu caminho, e foi isso que aconteceu. A gente se ajudou até quilômetro X, eu não lembro até qual foi, mas acho que foi até quase o final, ali, próximo do quilômetro 36, 37, e aí eu falei pra eles, olha, foi um prazer conhecer vocês, mas a partir de agora eu preciso ir. Então eu corri num pace um pouco mais rápido. Uma das pessoas, o Léo, acho que o nome dele era Léo, ele acabou que quebrou, ele teve muita cãibra e precisou ficar deitado no chão ali por um tempo. Tinha Steph ali perto, funcionário. A outra menina que eu conheci, ela continuou, mas num pace um pouquinho mais devagar e eu continuei um pouco mais rápido. E ele mostra muito também que na vida a gente vai conhecer pessoas e é importante se conectar com pessoas, porque a gente consegue chegar até um certo ponto sozinho, mas pra gente chegar em um ponto ainda maior, a gente precisa se conectar com pessoas que têm objetivos parecidos. E foi isso que aconteceu. A gente se conectou, a gente se ajudou, a gente se deu força. E depois cada um seguiu no seu pace, na sua direção. E às vezes você vai precisar se afastar de algumas pessoas, porque cada um tá seguindo o seu pace. E tudo bem, não existe errado ou certo. Existe momentos diferentes. E eu segui muitas pessoas que eu nunca vi na minha vida torcendo pela gente ali no quilômetro 41, era uma energia incrível e dando força pra gente. Quantas pessoas que você mal conhece na sua vida que dão força pra você, mais inclusive do que pessoas próximas, mais do que sua família. Então se agarre nessas pessoas, acredite, tem pessoas que você nem imagina que estão torcendo por você, estão torcendo para o seu sucesso, então continue o que você está fazendo. Se agarre na parte positiva disso, e não na parte negativa, sabe? E continue seguindo em frente. Eu senti uma dor que eu nunca senti na minha vida, foi uma dor quase que um início de cãibra, mas o meu corpo ele lutava contra, eu me hidratei muito bem no dia anterior e durante a corrida, então eu tenho certeza que isso ajudou. A maratona me ensinou a resistir, me ensinou a criar evidências, me ensinou a me preparar, porque isso cria confiança, me ensinou a me conectar com pessoas, me ensinou a olhar ao meu redor e ver as pessoas que estão torcendo por mim, não só as que eu quero que torçam por mim, mas as que estão torcendo, mesmo que não me conhecem. Me ensinou a descansar, porque durante a temporada de treino, a recuperação, ela é uma das partes mais importantes do treino. Se você não se recupera, você não consegue continuar o treino e você automaticamente não consegue finalizar
o objetivo que é correr uma maratona. Esse foi um dos meus maiores ensinamentos do executor. Eu falo muito sobre o descanso nesse vídeo aqui também, inclusive. É um vídeo muito bom e é totalmente baseado 100% na minha experiência, principalmente durante a época de correr uma maratona. O descanso, ele é essencial. Então sim, se prepare, resista, execute o que você precisa executar, mas acima de tudo, descanse, porque o descanso é onde vai vir o seu maior combustível. E descanso com consciência, aquele descanso que você realmente descansa e relaxa a mente. E por fim, ela me ensinou a celebrar. Porque sabe, a gente anda, hoje em dia, tudo é muito rápido. A gente sempre quer. E eu falo por mim também. Quero. Eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu gosto muito de viver uma vida no meu máximo potencial. Então, se eu posso fazer, se eu quero fazer, por que não? Embora não importa o quão difícil seja, mas é importante também celebrar. É importante fazer o que tem que ser feito, descansar e celebrar, olhar para aquilo com amor e ter calma antes de passar para o próximo objetivo. Ter calma para entender tudo que você ganhou durante o processo, não só o fato de eu ter feito 42 quilômetros, mas o que eu ganhei no processo de preparação. Se eu não tivesse parado para celebrar e pensar, talvez eu não estaria fazendo esse vídeo, porque eu não teria tempo de assimilar, de conceber todos os ganhos físico e mental de que eu ganhei durante essa maratona, e principalmente mental, porque depois do quilômetro 30, o corpo, ele tá basicamente sobrevivendo. Se não for aqui que conecta e que segura o corpo, é impossível. Eu lembro que eu corria e eu ficava fingindo que eu estava bem. Eu corria feliz assim, ó. E as pessoas olhavam pra mim e eu lá. Mas era o jeito que eu encontrei, era do externo pro interno. Eu precisava movimentar o meu corpo de alguma maneira e pensar coisas negativas, principalmente ali, porque muita gente quebra e começa a sentir dor e grita de dor. É mais fácil você olhar pro lado e dar mais vozes para aquela voz que quer que você desista, que mostra as suas limitações, o seu medo. Então eu não podia dar espaço para nem que seja 1% para essas vozes. Então eu fingia que estava bem, sabe? A mente, né, buscou essa maneira. Eu me conectei com pessoas, eu repetia que estava fácil, eu repetia que meus pais estavam me esperando, que minha família estava me esperando. E eu lembro que isso foi muito importante também, essa ajuda da minha família, dos meus amigos, tudo isso me motivou muito. Mas esse vídeo, o executor, é uma grande celebração dos meus primeiros 42 quilômetros. Não será o primeiro, com certeza eu farei mais maratonas, mas por enquanto eu vou continuar celebrando, descansando, buscando outros tipos de exercício físico que movimente o meu corpo, como yoga, pilates. Vou aproveitar mais os meus finais de semana em sair com as minhas amigas, com meu parceiro. Inclusive, fui tomar vinho com as minhas amigas pela primeira vez em 2 meses e meio na semana passada e foi muito bom simplesmente estar lá, tomar vinho e pensar que eu não preciso acordar no outro dia bem pra poder correr. E essa sou eu celebrando. A Beatriz do passado mal daria espaço pra isso e falaria: qual é o próximo? Tipo, qual é o próximo objetivo? Eu não queria criar espaço pra toda a parte emocional que vem depois da preparação. Simplesmente porque eu tinha medo daquilo. Não sei, várias questões. E eu e meu terapeuta fazemos juntos. Mas enfim, agora eu estou me permitindo a celebrar. Porque a partir disso, é a partir da celebração do descanso que o grande próximo objetivo vem. E eu vou celebrar com vocês. Até lá, continue seguindo em frente.